Olá, pessoas! Todo mundo bem? Como é que vocês estão nesses dias de quarentena? Meus cabeçudos lindos do terceiro ano A e do terceiro ano B. Estou aqui toda blogueira, toda arrumada, com meu cenário maravilhoso, para poder dar aula para vocês, porque não, eu não ia deixar vocês em paz, lógico, não é mesmo? Para poder dar continuidade ao nosso trabalho realizado em sala de aula. O primeiro aviso que eu quero dar para vocês é que semanalmente tem redação nova entrando no blog. E sim, vocês têm obrigação de produzir esses textos. Porque, gente, quando vocês deixam de escrever, vocês esquecem toda a técnica adquirida no ano passado. E apesar de vocês estarem de parabéns pelos resultados obtidos, vocês não podem se acomodar. Então eu espero mesmo do fundo do coraçãozinho que vocês entrem no blog. Semanalmente eu estou lançando toda quarta-feira. Eu espero que vocês entrem no blog, acessem o tema da semana e produzam uma redação. Quando que vocês vão me entregar? Certamente só ao fim da quarentena. E eu vou corrigir todas, mas eu quero mesmo que vocês não fiquem sem fazer. E é ideal que vocês façam mesmo semanalmente, tá? Não deixem para fazer tudo correndo nos últimos dias. Porque quanto mais tempo sem escrever, pior vai ser para vocês. Vocês sabem disso, vocês tiveram a experiência das férias sem escrever e vocês sabem que não foi legal essa experiência. Vocês lembram como é que foi sofrida a primeira redação que vocês me entregaram. Certinho, meus queridos? Ok? Conforme eu tinha combinado com vocês, na última semana de aula, antes da quarentena, esta seria uma aula em que nós iríamos usar a apostila. Peraí que deu um sinal no meu celular aqui, foi preciso, e agora eu mexi nele e agora tá tudo tremendo, tá? Mas conforme eu tinha conversado com vocês, esta é uma aula que a gente ia usar a apostila. E nós vamos trabalhar o módulo 2. Que módulo 2, gente? O capítulo 2 da apostila. E se der tempo, nós já vamos trabalhar o capítulo 3 da apostila de leitura e produção de texto. Certinho? Combinado? Bom, o que o capítulo 2 da apostila fala? Ele fala da dissertação de forma geral e ele fala sobre os aspectos práticos da dissertação, mas mais assim, ó, a questão de título, se é obrigatório ou não, a questão de linhas, quantas linhas devem ser usadas, primeira pessoa ou terceira pessoa. Sinceramente, não é nada que seja novidade para vocês, porque nós passamos o ano passado. Nossa, que professora de português maravilhosa, né? Uma blogueira maravilhosa. Mas nós passamos o ano passado inteirinho debatendo esse tipo de coisa. Mas é nossa obrigação trazer essa informação para vocês. Certinho, meus amores? A primeira coisa que nós vamos debater é sobre a dissertação em si. Eu já comentei com vocês que lá em 1500 em Bolinha, quando eu fui fazer o meu vestibular, a moda era o texto dissertativo puro. O texto dissertativo puro não era aquele texto que pedia opinião sobre um assunto. O texto dissertativo puro, ele pedia que você apenas tratasse sobre um assunto. Só que o aluno que sabe tratar sobre um assunto e o aluno que sabe opinar sobre um assunto são alunos diferentes, são pessoas diferentes. E as faculdades começaram a perceber que alunos que sabem opinar sobre um assunto geralmente são profissionais melhores do que alunos que somente sabem tratar sobre um assunto. Foi a partir daí que o texto, que antes era somente dissertativo expositivo, começou a ser dissertativo argumentativo. Nesse momento, e isso aconteceu, sinceramente, depois do aparecimento do Enem como grande porta de entrada para as grandes universidades federais, certinho? Mas quando o texto dissertativo argumentativo surgiu aí nos meios acadêmicos, foi pedido para os alunos, começou a ser exigido dos alunos que eles, sobre um determinado tema específico, eles soubessem
falar sobre esse tema de forma geral, mas também que eles soubessem construir uma opinião, um ponto de vista. E o mais importante, que eles soubessem defender esse ponto de vista. E é aí que o bicho pega, né, meus queridos? Porque defender opinião sem discutir, sem ofender, é muito difícil. Certinho? Bom, além disso, né, nessa questão do texto dissertativo argumentativo que começou a ser cobrado e as universidades que ainda hoje mantêm esse modelo, o seu vestibular próprio e cobram a sua redação própria no caso, elas também começaram a criar algumas regras específicas para diferenciá-las da redação do Enem. E o que acontece com o texto dissertativo e argumentativo? Ele tem regras muito específicas, né? A gente precisa conversar sobre alguns tópicos que são muito necessários. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre título. Sim, sobre título. Será que o título é obrigatório em todo texto dissertativo e argumentativo? E a resposta é depende. Depende do vestibular e do local, né, para que se destina esse texto. Se estivermos falando de Enem, o título não é obrigatório. Para ser bem sincero, em uma redação de Enem, o título lhe prejudica, porque ele vai estar tirando linha de argumentação para você. Agora, se estivermos falando de redação de Unicamp, redação de FUVEST, redação de Unesp, o título é essencial, porque ele faz parte do gênero textual que é cobrado. Vocês entenderam? Outra coisa que é fundamental é o espaço destinado à redação. Quando falamos em textos dissertativos de forma geral, estamos falando de textos de até 30 linhas. O ideal é que o seu texto tenha de 25 a 30 linhas, mesmo que os vestibulares peçam no mínimo 8 linhas. Mas, de novo, vai depender do vestibular que você estiver prestando. Alguns vestibulares, como a PUCamp, por exemplo, o mínimo de linhas é 31. Você vai ter que, ao sentar para fazer o seu vestibular, né, lá na prova, olhar as instruções e ver o que está lhe sendo realmente cobrado, ok? Outro aspecto muito importante é como é que eu explico assim? Qual a diagramação do meu texto? Eu devo seguir margens? Sim. O seu texto deve ser escrito de uma margem a outra. Pode parecer uma informação boba, mas muitas pessoas perdem espaço de argumentação por não seguir essa questão de margens. Por não seguir, por exemplo, o recuo de parágrafo, ok? Aliás, no Enem, quando o recuo de parágrafo, a paragrafação não é respeitada, ela não consegue ser observada, o aluno perde nota. E isso é um absurdo. Vocês podem fazer o parágrafo convencional, que é aquele que você dá um espacinho, ou você pode fazer a paragrafação moderna, em que você pula uma linha de um parágrafo para outro. Sinceramente, eu não aconselho isso de jeito nenhum. Porque, se eu tô falando para não fazer título, pra você não perder linha de argumentação, você jura mesmo que vai pular 4 linhas para dar espaço de um parágrafo para outro? Fica esperto, né? Pelo amor de Deus, né? E sim, eu fico brava quando eu vejo essas coisas. Outra pergunta que sempre me fazem quando a gente está falando de texto dissertativo e argumentativo. Ele pode ser feito em primeira ou ele deve ser feito em terceira pessoa? Sinceramente, não há nenhuma obrigatoriedade de que ele seja feito em terceira pessoa, mas é muito melhor que ele seja feito em terceira pessoa. Por quê? Apesar do texto argumentativo, em sua raiz, ser um texto que pede a primeira pessoa, nós estamos falando em texto dissertativo argumentativo.
E um texto dissertativo argumentativo, ele pede uma terceira pessoa. Textos dissertativos são por si só impessoais, seus cabeçudos. Então, como que vocês vão colocar uma primeira pessoa? Eu sei que há alguns aspectos, alguns lugares que fica impossível colocar uma terceira pessoa. Então, o que vocês vão fazer? Coloca a primeira pessoa do plural. Mas, realmente, o ideal é que você coloque mesmo a terceira pessoa para que o seu texto seja realmente impessoal. Eu gosto muito quando você utiliza o C, sabe, a partícula C, como índice de indeterminação do sujeito. Percebe-se, entende-se, analisa-se, conclui-se. Vocês entenderam, seus cabeçudos? E antes que eu me esqueça, parágrafos, exceto o parágrafo de introdução, devem ser obrigatoriamente iniciados com isso mesmo, conjunções, porque senão esses parágrafos podem ser trocados de ordem, ok? Parágrafos que são iniciados sem conjunção não são usados há muito tempo nos vestibulares. Enem, FUVEST, Unesp tiram nota desse tipo de parágrafo há muitos anos. Se vocês caírem nessa, eu vou dar na cara de vocês, porque eu ando muito agressiva. Essa história de ficar trancada dentro de casa tá acabando com a minha vida. Eu tô com saudade de dar aula, gente, eu nunca imaginei isso. Tô com saudade de dar aula. Isso não é vida. Quando estamos falando da linguagem a ser usada nesse tipo de texto, estamos sem dúvida falando da linguagem formal. Isso não quer dizer que vocês sairão aí, tal como Machado de Assis, usando todas as mesóclises do mundo. Pelo amor de Deus! Imaginem-se como jornalistas da revista Veja, da revista Época, ou de qualquer outra revista que vocês gostem de ler. Imaginem que vocês têm que escrever, para o maior público possível. Então vocês vão evitar gírias, coloquialismos e qualquer outro tipo de linguagem que não seja, que não respeite o português formal. Mas vocês também devem evitar todo e qualquer preciosismo vocabular. Um jornalista, para ser entendido pela maior parte da população, ele escreve uma linguagem que, apesar de respeitar as normas gramaticais, ele tende a fugir desses preciosismos. Vocês entenderam? Ok? Então, nada de escrever ordieiramente, tá? Lógico que pode, né? Mas fujam das mesóclises, pelo amor de Deus. Principalmente se vocês tiverem problema de vírgula, né? Não adianta nada fazer uma mesóclise e errar as vírgulas tudo da redação, né? Outra coisa, meus amores, é preciso que se respeite o tema a ser proposto. A nossa próxima aula vai falar muito sobre isso, sobre como ler os textos motivadores e identificar o tema que está sendo proposto. Vocês sabiam que na redação do Enem do ano passado, sobre a democratização do cinema, muitas pessoas zeraram porque eles não entenderam que era basicamente uma redação que falava sobre a importância da democratização da cultura. Muitas pessoas falaram que era ideal que mais filmes se passassem na TV. E a gente estava falando, na realidade, que quanto mais pessoas vão ao cinema, ou quanto mais pessoas têm acesso à cultura, melhor é a qualidade de vida dessas pessoas. Então é preciso saber ler o texto motivador para que se saiba compreender o tema. Vocês entenderam, seus cabeçudos? Tá claro? Bom, por último, mas não menos importante, é preciso que, ao se produzir uma dissertação, e no caso, um texto dissertativo argumentativo, que se respeite as características do gênero textual. No caso de um texto dissertativo argumentativo, é preciso que se apresente aspectos
dissertativos. Então é preciso que se fale sobre o tema proposto, mas que também se opine a respeito desse tema. É preciso que, como que eu explico isso melhor? É preciso que se defenda o ponto de vista sobre esse texto. Ficou alguma dúvida, seus cabeçudos? Eu gostaria que vocês fizessem o módulo... Peraí que eu vou conferir. Peraí, tá? Módulo 2. Meu Deus, eu vou olhar. Módulo 2. Eu acho que é o 3 e o 4. Módulo 3. É só o módulo 2 e o módulo 3. Eu gostaria que vocês fizessem e toda e qualquer dúvida vocês me mandassem. Não se esqueça que quarta-feira, no caso hoje que nós temos aula, tem redação nova no blog e que eu gostaria muito que vocês fizessem. Não se esqueçam de usar uma alusão histórica ou literária na introdução, usar repertório sociológico ou filosófico nos 2 parágrafos de desenvolvimento, usar conjunções em todas as introduções de parágrafo, exceto na introdução, e fazer uma proposta de intervenção completa. Espero que vocês tenham gostado do meu cenário, desta professora blogueira. Se tiver ficado qualquer dúvida, me procurem. Estarei totalmente online e à disposição durante a aula. E qualquer dúvida, eu tô aqui para vocês. Beijão!